Senhoras e senhores, estamos de volta. Sim, porque nesta quarta-feira tem noite de Libertadores no Morumbis. O São Paulo enfrenta o Libertad. Se vencer, assegura praticamente o primeiro lugar do grupo, mas se empatar, também já vai se classificar matematicamente. Encara o Libertad do Paraguai, que também tem chance, hein? Libertad empatou lá com o Tajeres, também está na briga por uma vaga, está firme na briga por uma vaga na próxima fase. Eu estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro para falar as perspectivas para esse jogo. Já temos um problema, que eu já vou falar já já. E quero lembrar que este vídeo aqui e o canal Arnaldo Tironi tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO. Eu já dei o meu palpite, o Arnaldo também. Nós estamos participando, inclusive, da Liga do Milhão, que você pode participar também e ganhar prêmios de até R$ 1 milhão. É isso mesmo. Use esse QR Code que está na tela, o link que está na descrição. Vá com calma, um jogo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Muito bem, Arnaldo. Temos um problema, né? Acontecido nesta terça-feira. Lucas está fora, é isso? Lucas está fora, mais uma vez, mais complexo do que se imaginava. Tem os detalhes. Posso dizer que essa informação talvez eu tenha tido em primeira mão, depois eu conto direitinho a história e os bastidores dela, mas a grande baixa seria possivelmente a principal novidade, até começando jogando, essa era a expectativa, e de boa parte do público que vai ao Morumbi amanhã, em mais uma noite de Libertadores, com o Morumbi cheio e tudo mais. O Morumbi não vai estar, talvez não esteja lotado, mas vai estar cheio. Todo mundo estava querendo ver o Lucas. Mas se você que está em casa não vai poder ir, eu vou te dar uma dica aqui de onde você vai poder assistir o jogo. O negócio é o seguinte, senhoras e senhores, fiquem atentos porque você pode ver numa boa no Wallplay. Sim, senhor, porque no Wallplay, com o pacote Wallplay mais Paramount Plus, você pode assistir o jogo na sua casa se você não puder ir ao Morumbi. A gente gostaria que você fosse no Morumbi, seria muito legal. Mas você que mora longe e tal, não pode ir, não dá para você ir. O Wallplay, mais com o pacote Paramount, tem planos a partir de R$ 29,90 por mês. Agora, se você fechar o plano anual, Arnaldo Ribeiro, você paga somente R$ 21,90 por mês e ainda ganha, numa boa, 12 vouchers de R$ 40 por mês na ingresso.com. Ou seja, você assiste o Tricolor na Liberta, vê a Sul-Americana, porque também tem Sul-Americana na Paramount, e ainda pode levar a patroa no cinema de graça, praticamente. E para assinar, você que não vai poder estar no Morumbi, você pode assinar o Paramount Plus com o Allplay mais Paramount Plus. Tem um link aqui na descrição para você. Vai lá e assista o Tricolor e muitos jogos da Libertadores e também da Sul-Americana. O Allplay não vai te deixar na mão. Pode ir lá, tranquilão, para poder ver o jogo, caso você não tenha a sorte de poder estar no Morumbis amanhã. Muito bem, Arnaldo. Quais são os detalhes dessa nova mesma contusão do Lucas? Nova mesma, né, Tironi? Na verdade, eu vou dar o crédito aqui ao nosso grande Rafael Varanda Tricolor, nosso, entre aspas, espião, que me passou um cheiro de time pela manhã quando a gente estava chegando ao G4, e eu falei, mas e o Lucas? Ele falou, bem pensado, acho que eu não vi o Lucas. O Lucas jogaria, né? Eu falei, então, você não viu o Lucas? Ele falou, não vi, entre os titulares. Aí, para mim, já despertou uma inquietude. E aí eu comecei a ir atrás. As fotos do treinamento, que normalmente dão pistas, não constavam o Lucas. E fui fuçando até chegar a informação que ele tinha sentido de novo o joelho no treinamento de hoje e que tinha Mesmo passado joelho. mesmo joelho, aquele que o tirou o da pancada no gramado sintético do Allianz, né? Comparado a um acidente de carro, trauma do painel, não é isso? Trauma do painel é o nome. Como se tivesse sofrido um acidente de carro, que ele tinha sentido já num pedaço do jogo do Alianza Lima, que ele considerou um susto, e que voltou a sentir depois de um choque no treino desta terça-feira, proporcionando novos exames e tudo mais, e já a retirada dele da partida. O São Paulo, pouco depois disso, já sabendo que a imprensa estava sabendo, publicou o seguinte: o meia atacante Lucas sentiu dores no joelho direito durante o treinamento desta manhã e foi encaminhado para o Refis Plus.
onde permanecerá em tratamento, passando por avaliações periódicas do quadro clínico. Após sofrer um trauma no mesmo joelho durante a semifinal do Campeonato Paulista, em 10 de março, Lucas participou das partidas contra Fortaleza e Alianza, saindo do banco nas duas ocasiões. O camisa 7 voltou a sofrer uma pancada no local durante o duelo em Lima, mas participou integralmente dos trabalhos de quinta, sexta e sábado. Preservado do clássico contra o Palmeiras no último domingo, voltou a treinar novamente na segunda-feira e vinha em preparação para atuar contra o Libertad até a terça-feira, quando sentiu de novo. As últimas informações que eu tive, depois disso tudo, é que é algo como uma inflamação que voltou a ocorrer por conta dos choques, mas não seria nenhum procedimento cirúrgico. Não seria agravou a lesão ou teve uma nova lesão. É a mesma lesão, é a mesma pancada que ele teve lá e ele está com dificuldade de se recuperar, né? Então, é um incômodo, são dores que limitam a participação dele. É um jogador que fica mudando de direção toda hora e tal. É claro que preocupa pela idade, pelo longo tempo de recuperação, pela dificuldade de voltar à forma. Está acabando a maratona antes da parada. E é aquilo que a gente falava. O São Paulo, todo mundo, comissão, direção, contavam com Lucas e Oscar para essa etapa, quando o time volta a jogar em casa e precisa ganhar jogos. O São Paulo foi sobrevivendo até então sem seus principais jogadores. Já perdeu o Calleri até o final da temporada. Já provavelmente não terá o Luiz Gustavo. E agora o Lucas não se sabe quando ele retorna. Ele só vai retornar quando ele estiver sem dor, né? Então é uma baixa, talvez não só para o jogo do Libertad, provavelmente para o jogo decisivo contra o Grêmio no sábado, e aí por diante, com o Náutico na terça, e aí vai acabando a parte da maratona até a parada para o Mundial de Clubes. Não dá para cravar, mas é possível que só volte depois da parada. Não é uma chance descartada que isso aconteça só depois da temporada. Bom, aí o São Paulo, que estava começando a olhar para o banco e falar, bom, agora já tem mais um pouquinho de gordura aí para escalar, não tem mais. E assim, a escalação titular tem aquela dúvida, né? Dobra com o Ferrarese lá na lateral e Cédric na frente, ou o Ferreirão no lugar do Cédric, mais ou menos como seria com o Lucas, vamos dizer assim. Então, é isso, né? É o que tem acontecido. É quase que um time para o primeiro tempo, para controlar o jogo e se segurar, e um time para a parte final do jogo, segundo tempo, mais ofensivo para arriscar e ganhar. Não tem muito por onde fugir, né? Agora tá difícil de convencer as pessoas. Confesso para você que, olha, é difícil explicar para as pessoas que com tantas ausências e sem grandes jogadores no meio-campo para frente, sobretudo no banco, você tem que pensar na sua estratégia e nas trocas. Então, você lança todas as suas armas ofensivas na escalação inicial, você não tem troca depois, né? É o que você estava falando, né? Quando parecia que o banco, do lado do campo, sem o Lucas, tem o Ferreirão, o Ferreirinha e o Luca de 18 anos, né? É isso que o São Paulo tem, né? Uhum. Então, eu acho possível começar como começou nos últimos jogos da Libertadores, inclusive, e colocar no segundo tempo o Ferreirão, né? Eu acho que é possível que isso aconteça, né? Com detalhe que a dinâmica do jogo de amanhã vai ser do Libertad defendendo, esperando por um empate, porque o empate é ótimo para isso. O empate que não é ruim para o São Paulo, só é ruim moralmente, vamos dizer assim, mas do ponto de vista da tabela não é. Ele é ótimo para o Libertad. Então, não espere que o Libertad vai sair para o jogo e tudo mais e tal. Longe o que disso. deixa essa escalação com o Cédric estranha. Em contrapartida, se você põe o Ferreirão, você não tem um ponta para trocar depois. Aí você vai ter que pôr o Cédric. Aí você vai ter que fazer isso. Realmente. Porque tem gente também que, assim, o Alves jogou recentemente na ponta, não funcionou, né? Ele não é um jogador de lado de campo. O Rian não é um jogador de lado de campo. O jogador de lado de campo é o Luca, como eu falei, até porque o Henrique do Carmo continua machucado. O que pode acontecer de diferente? Oscar. Isso que eu ia perguntar. Aí pode acontecer. Então, mas o Oscar pelo lado? Não,
O Oscar pelo lado esquerdo, né? Pois é. Jogou até no segundo tempo contra Só o que aí Palmeiras. é no lugar do Ferreira, do Ferreirinha. Não, o que pode acontecer é o Oscar no centro no lugar do Alves, né? Não, sim, mas isso não resolve a questão da ponta. Não resolve. A questão, Isso. o que pode acontecer é o Alves que está oscilando, agora o Oscar chegando, a contusão não foi grave como a do Lucas, ele não ficou tanto tempo fora, né? É uma outra coisa, ele já mostrou alguma desenvoltura no pouco tempo que ele jogou no jogo com o Palmeiras. Pode ser uma novidade para começar, e aí o Alves entraria os meninos no segundo tempo, por exemplo, o Alves e o Ferreirão, né? É uma possibilidade. Tá. Então tá aí, de novo, cobertor curto do São Paulo. Envolva as voltas com. Cara, tem que para logo, chega logo a parada aí da data FIFA, Mundial, sei lá o quê, senão tá difícil. É que tem que chegar com o São Paulo em primeiro na Libertadores, classificar na Copa do Brasil e mais à frente no Brasileiro. Já esse ganhar negócio do Lucas já enrosca a vida contra, na Copa do Brasil, enfim. A Libertadores é o menor dos problemas, né? Por incrível que pareça. Exato. Esse jogo de amanhã é o menos dramático para o São Paulo, né? Sim. O menos perigoso, vamos dizer assim. Claro que se perder é ruim, mas é o menos decisivo, né? Menos decisivo. Dessa trinca aí, entre Libertad, Grêmio e Náutico, né? Bom, e o Libertad, como eu falei, né? Vai estar muito contentão se conseguir sair daqui do Brasil com um empate. Vai como? Perdeu, né, no fim de semana. Perdeu, poupou alguns jogadores, perdeu por Esportivo Luquenho, que é um time modesto do futebol paraguaio. O Libertad, que vinha muito forte até aquele jogo com o São Paulo, né? Aí perdeu força, né? Perdeu um pouco de força, mas continua mantendo a liderança do campeonato paraguaio à frente do Guarani, que também perdeu no final de semana para o Cerro Porteño. Aliás, agora ficou uma briga ali, cara, interessante entre Libertad, Guarani e Cerro Porteño próximos. Então, o Libertad tem olho em duas frentes aí, né? Certo. O que ocorre de novidade em relação àquele time que perdeu para o São Paulo lá no Paraguai é a volta do Roque Santa Cruz, ele mesmo. Ele vinha jogando como titular, se machucou, não jogou contra o São Paulo, e pode ser a principal novidade assim no time, que é um time cheio de jogadores rodados, experientes, né? Não é um time técnico, mas é um time que tem rodagem e força, né? E como você falou, o empate seria excelente para o Libertad, né? Ele praticamente se seguraria em segundo lugar da chave, né? Isso. Então, portanto, não espere espaços. Então, o maior problema do São Paulo jogando em casa nos últimos jogos foi não conseguir fazer gol. Simplesmente isso, né? E as chances que teve, pênalti, não sei o que, desperdiçou. Então vai ser um jogo duro nesse aspecto. Quem apita, hein? A arbitragem vem da Colômbia. É um árbitro experiente, rodado, não é nada. Não é o. Putz, não é quem vocês pensam lá, o Roldan. Não, é o Carlos Bittencourt, da Colômbia, que é o árbitro da partida. Não é dos principais árbitros do quadro da Conmebol, mas não oferece pavor, pelo menos à primeira vista. Bom, esse jogo você vai poder, se você não puder ir no Morumbi, você vai poder assistir, vou repetir, no Wallplay, com o pacote Wallplay mais Paramount Plus. Tem planos a partir de R$ 29,90 no Wallplay. Se você fechar o plano anual, você paga R$ 21,90 por mês. E ainda recebe 12 vouchers de R$ 40 por mês na ingresso.com, ou seja, assina, vê o Tricolor na Liberta e ainda vai no cinema praticamente de graça. São 12 vouchers de R$ 40 por mês no ingresso.com que você ganha se você assinar, fazer esse pacote anual. Combo bacanudo. Então, assina aí que você vê o jogo do São Paulo. Tem vários jogos da Libertadores com esse pacote Wallplay mais Paramount Plus. E Sul-Americana também. Tem vários jogos que são exclusivos, inclusive da Sul-Americana, na Paramount Plus e da Libertadores também, que estão no Wallplay. Vai lá que é biscoito fino. Tem o link na descrição aqui para você fazer a sua assinatura. Bom, nem tudo é notícia ruim. Quem vai, vão... A expectativa de público, quem vai ao estádio, a expectativa de público é em torno de 50 mil pessoas, 40 mil vendidos antecipadamente até o meio-dia da terça-feira, deve beirar os 50. Vai ter a tradicional recepção lá no entorno do topógrafo dos 100 metros. Então é noite de Libertadores, noite fria de Libertadores, tradição, o estádio vai estar cheio, se não o repleto vai estar cheio. Exatamente. Então, as noites de Libertadores com São Paulo no frio é muito legal.
Então Exato. vamos. Agora, bom, notícia péssima do Lucas, né? De novo, machucado, sem previsão de volta de novo. Bom, vamos falar de alguma notícia boa. O Ferreirão, que estava nessa expectativa, vai sair, não vai sair, o Cruzeiro quer, não sei o quê, renovou o contrato, o Ferreirão, que é uma ótima notícia, né, Arnaldo? Renovou com pompas, né? No Morumbi, com a família, com o Casares, etc e tal. Ele renovou até 31 de dezembro de 29. O contrato dele era até 31 de julho de 28, ou seja, 1 ano e meio a mais. Mas não é a questão do prazo, é que para renovar, Isso. ele E recebeu um aumento de aumento salário. considerável e a multa dele para o mercado Consequentemente, nacional, pulou. sobretudo, que era baixa, aumentou consideravelmente. Né? Então ele É. passou a ser um jogador caro também para o mercado nacional. Né? E Então essa é aí, uma boa notícia. tem a expectativa, não sei se vai acontecer nessa janela, deles terem negociado, né? Se ele continuar É, desempenhando pode como até vem ser. desempenhando. E na verdade, né, Tironi, assim, para o mercado internacional ele já tinha uma multa alta. A questão que afligia Era o São mercado. Paulo Não, era, era exatamente. Mercado era a multa nacional, baixa para o mercado nacional, né? por isso que tinha o Cruzeiro rondando aí, aquela história toda. Agora Bom, tem uma outra preocupação aí de renovação a Alan mais Franco. urgente, é do Alan Franco. O contrato vai só até o final do ano. Se passar junho, ele já pode assinar um pré-contrato. Só falta 1 mês para renovar o contrato do Alan Franco, que vem sendo um dos Que é, principais jogadores do time. sim, que é uma figura importantíssima, é aquela história, não tem grana, meus amigos. Não tem milagre, não Né? vai abrir a torneira e vai sair dinheiro. São Paulo vai ter Exato. que se virar para fazer a renovar esse contrato. Bom, uma informação importante para vocês aqui, hein? Vai ter, não agora nesse jogo contra o Libertad, mas em breve, o São Paulo vai ter reconhecimento facial. Então você tem que fazer o seu reconhecimento facial, né, Arnaldo? Isso já tem para alguns pequenos setores do estádio, os camarotes, por exemplo. E é uma lei, né? O São Paulo tem que se adaptar a isso e até o jogo do Mirassol. O jogo do Mirassol. Então, o São Paulo vai jogar assim a sequência: Libertad, Morumbis, Grêmio, Morumbis, Náutico, Aflitos. E no outro final de semana, Mirassol no sábado no Morumbis, já com reconhecimento facial. Então, entra no site do São Paulo, faz o cadastro primeiro e depois você faz o passo a passo para que, a partir do jogo do Mirassol, ou seja, daqui a 10 dias, você só entra no estádio por meio do reconhecimento facial. Então faça. A gente vai postar amanhã um shortzinho no nosso Instagram, lá na Aula Tirone 1, com o link ali para como você deve fazer e tal, para você não ficar na roubada. Certo, Arnaldo? Ficamos por aqui, mas amanhã tem, né? Nessa quarta-feira Tem, tem. tem live direto do Murumbis, Noite de Libertadores, a partir de umas 10 para meia-noite, invadindo a madrugada. Eu e o Tirone, nós vamos varar a noite. É a nossa promessa, a gente já prometeu. A gente vai varar a noite até o All News da quinta-feira. A gente vai direto do Murumbis para a Meu amigo. redação do Wall, varando a noite. O Tirone já deve ter avisado a casa dele, inclusive. É isso. Valeu, gente. Tamo junto. Zoom, Que, garotos. que dê tudo certo. Tchau.